Como encontrei o cura. Depois de receberem esta inesperada lição do poder das armas terrestres, os marcianos retiraram-se para a sua posição original nos baldios de Orcel, e na sua precipitação, carregados com os restos despedaçados do seu companheiro, negligenciaram, sem dúvida, a vítima extraviada e desprezível que eu era. Se tivessem abandonado o seu camarada e continuado a avançar, como então não havia nada entre eles e Londres senão baterias de peças de 12, teriam de certo alcançado a capital antes das notícias da sua aproximação. A sua chegada seria tão súbita, terrível e destruidora como o terremoto que destruiu Lisboa há 2 séculos. Mas eles não tinham pressa. Os cilindros seguiam-se no seu voo interplanetário, todas as 24 horas recebiam reforços. Entretanto, as autoridades militares e navais, agora inteiramente conscientes do tremendo poder dos seus adversários, trabalhavam com uma energia furiosa. Minuto a minuto chegavam armas que eram colocadas em posição, e, antes do crepúsculo, todos os matagais, todas as ruas de vilas suburbanas nos declives da colina, perto de Kingston e Richmond, dissimulavam a negra boca de uma arma à espera. E através da área carbonizada e desolada cerca de 50 km², na totalidade que rodeava a base marciana de baldios de Orcel, através das vilas carbonizadas e em ruínas rodeadas por árvores verdes, através das arcadas enegrecidas e fumegantes do que tinham sido, um dia antes, pinhais, rastejavam os devotados batedores com os heliógrafos com que avisavam os atiradores da aproximação dos marcianos. Mas estes já conheciam o poder da nossa artilharia e o perigo da proximidade humana, e nem sequer um homem chegou a 1 quilômetro de distância de qualquer cilindro, salvo pelo preço da sua vida. Parece que estes gigantes gastaram as primeiras horas da tarde a andar de um lado para o outro, transferindo tudo quanto se encontrava no segundo e no terceiro cilindros, o segundo em Adlestone Golf Links e o terceiro em Pirford para o original fosso dos baldios de Orcel. Além disso, um deles vigiava o urzal enegrecido e as construções arruinadas que se erguiam por toda a parte, enquanto o resto abandonava as máquinas de combate e descia ao fosso. Estiveram muito atarefados até noite alta, e a formidável coluna de densa fumaça negra que se erguia nesse ponto podia ser vista das colinas das imediações de Merrovia até, ao que parece, de Bastia de Epsom Downs. E enquanto atrás de mim os marcianos se preparavam assim para a sua próxima surtida, e defronte de mim o gênero humano se reunia para a batalha, eu afastava-me, penosamente e cheio de dores, do fogo e da fumaça de Weybridge em chamas, em direção a Londres. Vi um barco abandonado, muito pequeno e distante, flutuando a jusante, despi a maior parte das minhas roupas encharcadas, nadei ao seu encontro, alcancei-o e escapei desta maneira. Não havia remos no barco, mas consegui remar, tão bem quanto as minhas mãos, queimadas, o permitiram. Assim, com muito custo, desci o rio em direção a Aliford e Walton. Como se compreende, olhava constantemente para trás. Segui pelo rio, pois achava que a água me dava maiores possibilidades de fuga se aqueles gigantes regressassem. A água, quente devido à queda do marciano, levava-me para jusante, devido ao vapor que subia, mal pude ver, durante cerca de 1 quilômetro, a outra margem. No entanto, distingui um grupo de figuras negras que corriam, nos prados, vindas de Weybridge. Parecia que Aliford fora abandonada, e algumas das casas defronte do rio eram pasto das chamas. Era estranho ver este local completamente silencioso, desolado, sob o quente céu azul, onde a fumaça e os pequenos fios de chamas se erguiam verticalmente. Jamais vira casas a arder sem o acompanhamento de uma multidão em luta com as chamas. Um pouco mais longe, os canaviais secos da margem fumegavam e ardiam e, no lado de lá, uma linha de fogo ganhava rapidamente terreno através de um campo de feno. Naveguei à deriva durante muito tempo, pois estava cheio de dores e cansado pelo violento esforço que fizera, e porque o calor da água era muito intenso. Em seguida, o medo dominou-me novamente e recomecei a remar. O sol queimava-me as costas nuas. Finalmente, quando a ponte de Walton surgiu à minha vista numa curva do rio, a febre e a fraqueza venceram os meus receios e desembarquei na margem de Middlesex, deitei-me, sentindo-me mortalmente doente, sobre a relva alta. Creio que eram então cerca das 4 ou 5 horas. Levantei-me, pouco depois, andei cerca de meia milha sem encontrar um ser vivo e deitei-me novamente à sombra de uma sebe. Creio que falei sozinho e delirei durante a última caminhada. Também estava cheio de sede e lamentava-me amargamente por não ter bebido água. É curioso que me sentisse zangado com a minha mulher, não sou capaz de explicar as razões deste sentimento. O meu desejo de alcançar Leatherhead preocupava-me demasiado.
Não me lembro bem da chegada do cura, provavelmente, dormitava quando chegou. Ele estava sentado, tinha as mangas da camisa sujas de fuligem e o rosto, bem barbeado, fixava um débil clarão bruxuleante que se projetava no céu, o qual estava, por assim dizer, salpicado filas e filas de pequenas nuvens baixas, levíssimas, matizadas por um pôr de sol no pino do verão. Sentei-me. Ao ouvir o ruído do meu movimento, fitou-me logo. Tem água? Perguntei, bruscamente. Ele abanou a cabeça. Há 1 hora que está pedindo água, disse. Ficamos calados durante alguns momentos, enquanto nos avaliávamos mutuamente. Ele achou-me, de certo, bastante estranho, só com as calças ensopadas, queimado, e com o rosto e os ombros enegrecidos pela fumaça. Quanto a ele, via-se-lhe no rosto uma nítida fraqueza, tinha o queixo retraído, o cabelo encrespado, e os caracóis revoltos, quase louros, caíam-lhe sobre a testa, os olhos eram muito grandes, de um azul claro, inexpressivos. Falou abruptamente, olhando com ar vago para mim. Que significa isto? Perguntou. Que significam estas coisas? Fitei-o sem compreender. Estendeu a mão fina e branca e falou quase num tom de queixa. Por que estas coisas são permitidas? Que pecados fizemos? O serviço da manhã já estava feito, passeava para descansar o espírito para a tarde, e então fogo, terremoto, morte. Como se fosse Sodoma e Gomorra. Todo o nosso trabalho desfeito, todo o trabalho. Que são estes marcianos? Que somos nós? Perguntei, aclarando a garganta. Ele pousou as mãos sobre os joelhos e olhou novamente para mim. Fitou-me em silêncio durante cerca de 1 minuto. Estava a passear para descansar, o espírito tornou. E de súbito, fogo, tremor de terra, morte. Calou-se de novo, com o queixo quase afundado entre os joelhos. Começou a fazer largos gestos com a mão. Todo o trabalho, todas as escolas de catequese. Que fizemos nós? Que fez Weybridge? Tudo se foi, tudo destruído. A igreja. Reconstruímos-la há apenas 3 anos. Desapareceu. Já não existe. Por quê? Fez uma pausa, e tornou a falar como um demente. A fumaça do seu incêndio sobe eternamente. Gritou. Os olhos dele chamejavam, e apontou com um dedo magro na direção de Weybridge. Neste momento, eu já começara a avaliá-lo devidamente. A tremenda tragédia na qual estivera envolvido era, evidentemente, um fugitivo de Weybridge, quase o enlouquecera. Estamos longe de Sunbury? Perguntei, num tom natural. Que podemos fazer? Perguntou. Estas criaturas estão por toda a parte. A terra foi-lhes dada. Estamos longe de Sunbury. Ainda esta manhã, cedo, celebrei missa. As coisas mudaram, disse eu, calmamente. Mantenha a cabeça no seu lugar. Ainda há esperança. Esperança. Sim. Muita esperança, apesar de toda esta destruição. Comecei a explicar-lhe o meu ponto de vista acerca da situação em que nos encontrávamos. Ouviu-me, a princípio, mas, passados alguns momentos, o interesse que lhe assomava nos olhos deu lugar à fixidez inicial, e desviou o olhar. Isto deve ser o princípio do fim, disse, interrompendo-me. O grande e terrível dia do Senhor. Quando os homens pediram as montanhas e as rochas para cair sobre eles e escondê-los do rosto de aquele que está sentado no trono. Comecei a compreender a situação. Abandonei os meus trabalhosos argumentos, pus-me de pé e pousei a minha mão no seu ombro. Seja um homem. Disse-lhe. Você está fora de si. Para que serve a religião se fraqueja nas calamidades? Pense no que os terremotos e inundações, guerras e vulcões têm feito ao homem. Julga que Deus poupou Weybridge. Deus não é um agente de seguros. Ele guardou um silêncio absoluto durante algum tempo. Mas como podemos escapar? Perguntou, bruscamente. Eles são invulneráveis e impiedosos. Nenhuma coisa nem, talvez, a outra, respondi. E quanto maiores forem, mais sensatos e prudentes devemos ser. Um deles foi morto, além, ainda não há 3 horas. Morto? Exclamou, fitando-me. Como é possível que os ministros de Deus sejam mortos? Vi isso acontecer, disse eu. Tivemos a sorte de o conseguir quando o combate era mais aceso, e é tudo. Que luz é aquela, no céu? Perguntou, de súbito.
Expliquei-lhe que se tratava do heliógrafo a fazer sinais, que era o sinal, projetado no céu, da ajuda e do esforço humano. Estamos no meio disto, contei-lhe, embora tudo pareça calmo. Aquela luz no céu é o sinal de que o temporal se aproxima. Creio que os marcianos estão acolá, e, para os lados de Londres, sob as árvores daquelas colinas nas imediações de Richmond e Kingston, estão a erguer fortificações e a se armar. Agora, os marcianos devem tornar a passar por aqui. Enquanto eu falava, ele levantou-se e fez-me um gesto para me calar. Escute, disse. Do lado das baixas colinas da outra margem do rio chegava a triste ressonância da descarga de armas, ao longe, e um longínquo grito sobrenatural. Um escaravelho passou a zumbir por cima da sebe e desapareceu. Ao ocidente, alta, via-se a lua, em quarto crescente, indistinta e pálida por sobre a fumaça de Weybridge e Shepperton, e o esplendor quente e calmo do pôr do sol. É melhor seguirmos por este caminho, disse eu, para norte.